Vamos nessa, galera. Então, surge aqui pra gente o primeiro tópico dentro dessa ideia de ligações químicas 2, que é justamente tentar entender um pouco sobre a geometria molecular. Quando eu falo em geometria, vem diretamente à nossa cabeça a ideia de geometria da matemática e não na química. E de fato, na química, a gente tem um panorama bem parecido com a geometria que existe na matemática. Vamos tentar entender aqui um pouquinho. Quando eu pego, por exemplo, duas bexigas de gás e amarro uma na outra depois de cheia, se você soltá-las no espaço, você provavelmente vai tentar perceber que essas duas bexigas, elas ficam desse jeito, onde o ângulo da ligação, o ângulo das bexigas, de 180 graus. Foi? Agora, quando eu pego três bexigas, o que acontece? O que acontece é que as três bexigas, elas ficam no espaço com essa geometria aproximadamente, onde o ângulo entre as bexigas, 120 graus. Quando eu pego 4 bexigas e amarro, aí já começa a ficar um pouco espacial. Quando eu pego 4 bexigas e amarro, eu tenho alguma coisa parecida com isso daqui, ó. 4 bexigas amarradas. Pô, professor, por que essas bexigas assumem essa geometria? As bexigas vão assumir essa geometria pelo seguinte fato. Quando eu amarro duas bexigas, existe uma repulsão de uma bexiga na outra. E a ideia é tentar dividir os ângulos que existem na quantidade, na verdade o total, tentar dividir de forma que todos os ângulos entre as bexigas sejam os mesmos. Por exemplo, esse ângulo 180 é igual a esse ângulo 180. Esse ângulo 120 é igual a esse 120, que é igual a esse 120. No caso dessa geometria, o ângulo vai ser 109 graus, aproximadamente. Então, todos os ângulos que existem aqui vão ser ângulos de 109 graus. Então, quando eu penso em geometria, eu estou pensando em, por exemplo, analogamente, bexigas dispostas no espaço, onde uma bexiga exerce repulsão na outra, e a melhor forma de organizar essas bexigas é ter o mesmo ângulo entre todas as bexigas. Beleza. Entendendo essa ideia, a gente vai tentar entrar um pouquinho no universo atomístico, né? Um pouco na ideia do átomo. Então, a gente vai tentar olhar para as moléculas que são constituídas por esses átomos e tentar ver as melhores geometrias que vão surgir para você. Existem várias teorias para a gente explicar a geometria. Basicamente, eu vou tentar seguir uma teoria que acaba sendo, na minha concepção, um pouco mais simples para vocês entenderem. A minha concepção vai ser em função do número de átomos que existem na nossa molécula, perfeito? Ou no nosso íon. Repara aqui num detalhe, galera. Vamos seguir no menor tipo de molécula que vai surgir para a gente. Então vamos a alguns exemplos, né, de como a gente vai tentar entender um pouco dessa geometria. Bom, geometria com dois átomos. Quando a geometria tem dois átomos, a melhor organização desses átomos no espaço é essa daqui. Vamos representar pelo modelo pau e bola, com todo respeito, né? Cada bolinha representa cada um dos átomos e os tracinhos representam as ligações. Então, quando eu tenho dois átomos, a melhor forma desses dois átomos se organizarem são desse jeito, onde eu pego aqui duas bolinhas e um tracinho no meio. Então, exemplos desse caso, por exemplo, a molécula de H2, por exemplo, a molécula de HCl, e assim vai. O nome dessa geometria, como o nome está dizendo, como a geometria está vendo, linear. Então, guarda uma coisa na sua cabecinha, meu bebê. Sempre que eu tiver dois átomos, a geometria sempre vai ser geometria linear, tá? Isso independente, sempre geometria linear.